Bem-vindos à aula número 55 da nossa vastidão de vídeos, né? Que é uma numeração contínua, para que vocês possam, nos seus cadernos, estarem anotando e se mantendo, sabendo onde estão. Esta aula vai tratar do item 3 do capítulo Ação no Mundo, que é o capítulo 7, o último capítulo da primeira parte do livro, né? Que é Ação Humana. Lembrando que o livro é dividido em partes. Eu sempre gosto de dar uma recapitulada. A parte 1 chama-se Ação Humana, termina no capítulo 7, que é cujo título do capítulo 7 é Ação no Mundo. Aí começa a parte 2, a partir do capítulo 8, chamada Ação na Sociedade, onde se discorre a sociedade humana, o papel das ideias, o intercâmbio na sociedade. Depois vem a parte 3, depois a parte 4, que é a catalaxia, ou economia de mercado, e assim a gente vai até o final. Então, sem mais delongas, o item 3, o trabalho humano como um meio. Nós vamos, então, compartilhar, e aí começamos. Denomina-se trabalho o emprego das funções e manifestações fisiológicas da vida humana como um meio. Ou seja, quando a gente exerce alguma coisa, pode ser intelectualmente, pode ser fisicamente, das funções e manifestações fisiológicas da vida humana como meio. A simples manifestação das potencialidades da energia humana e dos processos vitais, quando são utilizados para atingir os objetivos externos, diferentes do mero funcionamento desses processos vitais e do papel fisiológico que desempenham na consumação biológica, não é trabalho, é simplesmente vida. Então, a simples manifestação das potencialidades da energia humana e dos processos vitais, quando não são utilizados para atingir os objetivos externos, ou seja, diferentes do mero funcionamento desses processos vitais e do papel fisiológico que desempenham na consumação biológica, isso não é trabalho, é simplesmente vida. O homem trabalha ao usar suas forças e habilidades como um meio para diminuir seu desconforto. E ao substituir o escoamento espontâneo de suas faculdades físicas e tensões nervosas pela exploração propositada de sua energia vital, o trabalho é um meio e não um fim em si mesmo. O trabalho é um meio e não um fim em si mesmo. Qualquer indivíduo tem apenas uma quantidade limitada de energia para gastar e cada unidade de trabalho só pode produzir um efeito limitado. Não fosse assim, o trabalho humano seria disponível em abundância, não seria escasso e não seria considerado um meio para eliminar o desconforto e, como tal, não seria economizado. No mundo onde o trabalho fosse economizado somente em razão do fato de estar disponível em quantidade insuficiente para atingir todos os objetivos para os quais pudesse ser usado como um meio, a quantidade de trabalho disponível seria igual à quantidade total de trabalho que todos os homens fossem capazes de despender. Em tal mundo, todos desejariam trabalhar até que se exaurisse sua momentânea capacidade de trabalho. O tempo que não fosse consumido pela recriação ou pela restauração da capacidade de trabalho despendida no trabalho precedente seria inteiramente dedicado ao trabalho. Qualquer não utilização da plena capacidade de trabalhar seria considerada uma perda. Trabalhando mais, aumentaríamos o nosso bem-estar. Deixar de utilizar uma parte do potencial existente seria considerado uma renúncia a um bem-estar não compensado por um correspondente aumento de bem-estar. A própria noção de preguiça seria desconhecida. Ninguém pensaria, posso fazer isso ou aquilo, mas não vale a pena, não compensa, prefiro o meu lazer. Todos considerariam sua total capacidade de trabalho como uma disponibilidade de fatores de produção que deveria ser utilizada completamente. Até mesmo uma chance de um pequeno aumento de bem-estar seria incentivo suficiente para trabalhar, se por acaso não houvesse, no momento, melhor uso para a quantidade de trabalho em questão. No nosso mundo real, as coisas são diferentes. O dispêndio de trabalho é penoso.
Não trabalhar é considerado mais satisfatório do que trabalhar. O lazer, tudo mais sendo igual, é preferível ao esforço. As pessoas trabalham somente porque consideram o rendimento do trabalho maior do que a diminuição da satisfação acarretada pela redução do lazer. Trabalhar implica uma desutilidade. A psicologia e a fisiologia podem tentar explicar esse fato. Não há necessidade de a praxeologia investigar se conseguirão tal intento ou não. Para a praxeologia, é um dado, de fato, o de que os homens preferem usufruir do lazer e, portanto, consideram sua própria capacidade de produzir efeitos de maneira diferente daquela com que consideram a capacidade dos fatores de produção materiais. O homem, ao considerar o dispêndio do seu próprio trabalho, examina não somente se há outro objetivo mais desejável que possa ser obtido com o emprego da quantidade de trabalho em questão, como também se não seria mais desejável abster-se de qualquer dispêndio suplementar de trabalho. Também podemos exprimir este fato dizendo que a obtenção de lazer é um objetivo da ação propositada ou um bem econômico de primeira ordem. Ao empregar essa terminologia um pouco rebuscada, devemos considerar o lazer como qualquer outro bem econômico do ponto de vista da utilidade marginal. Devemos concluir que a primeira unidade de lazer satisfaz um desejo mais urgente sentido do que a segunda, e esta um desejo mais urgente do que a terceira, e assim por diante. Invertendo esta posição, temos a afirmativa de que a desutilidade do trabalho, sentida pelo trabalhador, aumenta numa proporção maior do que a quantidade de trabalho despendida. Não obstante, não é necessário que a praxeologia estude a questão de saber se a desutilidade do trabalho aumenta proporcionalmente ao aumento da quantidade de trabalho ou mais que proporcionalmente. Se este problema tem alguma importância para a fisiologia e para a psicologia, e se estas ciências poderão ou não elucidá-lo, é algo que pode ser deixado sem resposta por aqui, para nós na economia. O que importa é que o trabalhador suspende o trabalho no momento em que deixa de considerar a utilidade de continuar a trabalhar como uma suficiente compensação para a desutilidade do dispêndio adicional de trabalho. Ao fazer este julgamento, ele compara, deixando de lado a queda de rendimento provocada pela fadiga crescente, então, não levando isto em consideração, cada porção de tempo de trabalho com a mesma quantidade de produto obtido nas porções precedentes. Então, é isso que ele faz. Ao fazer este julgamento, ele compara cada porção de tempo de trabalho com a mesma quantidade de produto obtido nas porções precedentes. Mas a utilidade das unidades produzidas, a utilidade marginal das unidades produzidas diminui à medida que prossegue o trabalho e que aumenta a quantidade já produzida. Os produtos das unidades de trabalho anteriores proporcionam a satisfação de necessidades mais importantes do que aquelas satisfeitas por trabalho realizado posteriormente. A satisfação dessas necessidades menos importantes pode ser considerada como uma recompensa suficiente para continuar trabalhando, ainda que a comparação seja feita com a mesma quantidade de produção física. Portanto, é irrelevante para a praxeologia procurar saber se a desutilidade do trabalho é proporcional ao dispêndio total de trabalho ou se aumenta numa proporção maior do que o tempo gasto no trabalho. De qualquer maneira, a propensão a despender as porções de trabalho ainda não utilizadas diminui, mantidas constantes as demais condições. Diminui à medida que aumentam as porções já despendidas. Ou seja, de qualquer maneira, a propensão a trabalhar por mais uma hora, mesmo produzindo com a mesma eficiência, sem perder produtividade, diminui à medida que aumentam as porções de horas já trabalhadas. Se esta queda na propensão a trabalhar se manifesta com uma intensidade maior ou menor, é sempre uma questão de dados econômicos e não de princípios categoriais. A desutilidade atribuída ao trabalho explica por que, ao longo da história, concomitantemente com o progressivo aumento da produtividade física do trabalho,
proporcionado pelo avanço tecnológico e pela maior abundância de capital, desenvolveu-se uma tendência nítida na direção de reduzir a jornada de trabalho. Um dos prazeres que o homem moderno pode desfrutar mais que os seus antepassados é o tempo disponível para o lazer. Nesse sentido, é possível responder à questão, frequentemente levantada por filósofos e filantropos, se o progresso econômico tornou ou não o homem mais feliz. Se a produtividade do trabalho fosse menor do que é hoje, no mundo capitalista, o homem seria forçado ou a trabalhar mais ou a renunciar a muitos prazeres. Ao estabelecer este fato, os economistas não estão afirmando que o único meio de alcançar a felicidade é através do maior conforto material, da vida luxuosa ou de mais lazer. Estão apenas registrando o fato de que os homens se encontram numa melhor posição para prover-se com aquilo que consideram suas necessidades. Ou seja, Mises está dizendo aqui que o capitalismo melhorou a vida do homem, no sentido de que, para eles hoje, é muito mais fácil prover suas necessidades. O insight praxeológico fundamental, segundo o qual os homens preferem o que lhes dá mais satisfação ao que lhes dá menos satisfação e valoram as coisas com base na sua utilidade, não precisa ser corrigido ou complementado com alguma alusão para a desutilidade do trabalho. Estas proposições já implicam afirmar que o trabalho é preferível ao lazer somente quando o produto do trabalho é mais urgentemente desejado do que o desfrute do lazer. A posição singular que o fator trabalho ocupa no nosso mundo se deve ao seu caráter não específico. Posição singular, o que transforma o homem, o ser humano e a sua funcionalidade no trabalho. Então, toda vez que a gente olhar aqui para os termos econômicos, quando a gente estiver falando do fator não específico de produção, nós estamos falando de quem? Nós, seres humanos. Nós somos um fator não específico. Por quê? Todos os fatores de produção primários obtidos na natureza, isto é, todas as coisas e forças naturais que o homem pode usar para melhorar seu bem-estar, têm poderes e virtudes específicos. Existem fins para cuja obtenção tais fatores são mais adequados, fins para os quais são menos adequados e fins para os quais são totalmente inadequados. Mas o trabalho humano é, ao mesmo tempo, adequado e indispensável para a realização de qualquer processo ou sistema de produção que se possa imaginar. Evidentemente, não se pode generalizar quando falamos de trabalho humano. É um erro fundamental não perceber que os homens e sua capacidade de produzir são diferentes. O trabalho que certo indivíduo pode realizar é mais adequado para atingir certos fins, menos adequado para outros fins e de todo inadequado para outros mais. Uma das deficiências da economia clássica foi não dar suficiente atenção a este fato e não considerá-lo na formulação de sua teoria de valor, preços e salários. Os homens não fazem do trabalho, em geral, o objeto de seu interesse econômico, mas sim de tipos específicos de trabalho. Os salários não são pagos pelo trabalho despendido, mas pelos resultados do trabalho que diferem muito em qualidade e quantidade. Este é o ponto-chave do porquê não pode existir isonomia salarial. A produção de cada produto específico requer o emprego de trabalhadores capazes de realizar o tipo de trabalho em questão. É absurdo pretender minimizar esta realidade, alegando que a principal demanda e oferta de trabalho são por trabalho comum, não qualificado, que qualquer pessoa com boa saúde pode realizar. E que os trabalhos qualificados daqueles que têm aptidões particulares, inatas ou adquiridas por treinamento especial, é em larga medida uma exceção. É inútil tentar averiguar se eram essas as condições num passado remoto, ou mesmo se, nas tribos primitivas, as diferenças na capacidade de trabalho inata ou adquirida foram o fator principal para que o trabalho fosse considerado como objeto de interesse econômico. Ao lidarmos com as circunstâncias dos povos civilizados, é inadmissível não considerar as diferenças na qualidade do trabalho efetuado. O trabalho que as várias pessoas são capazes de realizar é diferente,
porque os homens não nascem iguais e porque a habilidade e a experiência que adquirem ao longo de suas vidas acentuam ainda mais essa diferença. Ao falar do caráter não específico do trabalho humano, certamente não estamos afirmando que todo o trabalho humano seja da mesma qualidade. O que queremos dizer é, mais precisamente, que as diferenças no tipo de trabalho necessário para a produção dos vários bens são maiores que as diferenças nas capacidades inatas dos homens. Ao enfatizar este ponto, não estamos tratando da performance do gênio. O trabalho do gênio está fora da órbita do agir humano ordinário. É como um dom do destino que ocorre na humanidade de um momento para outro. Além disso, não consideramos as barreiras institucionais que impedem alguns grupos de pessoas de ter acesso a certas ocupações e ao treinamento que estas requerem. As diferenças inatas dos vários indivíduos não rompem a uniformidade zoológica nem a homogeneidade da espécie humana a ponto de dividir a oferta de trabalho em compartimentos estanques. Portanto, a oferta potencialmente disponível para realizar qualquer tipo de trabalho excede a demanda real por este tipo de trabalho. A oferta de qualquer tipo de trabalho especializado pode ser aumentada ao se retirarem trabalhadores de outros setores e treiná-los adequadamente. A possibilidade de atender às necessidades de qualquer setor de produção nunca é limitada, permanentemente pela falta de gente capaz de realizar tarefas especializadas. Apenas em curto prazo pode ocorrer uma escassez de especialistas. Em longo prazo, esta pode ser eliminada, treinando-se pessoas que tenham as aptidões inatas requeridas. O trabalho é o mais escasso de todos os meios primários de produção, porque não tem um caráter específico e porque todas as variedades de produção requerem um dispêndio de trabalho. Consequentemente, a escassez dos outros meios primários de produção, isto é, os meios de produção não humanos obtidos na natureza, torna-se para o agente homem uma escassez daqueles meios primários de produção cuja utilização requeira o menor dispêndio de trabalho. Por isso, é a oferta de trabalho disponível que determina em que medida o fator natureza, em cada uma de suas variedades, pode ser explorado para a satisfação de necessidades. Se a oferta de trabalho que os homens são capazes e estão dispostos a realizar aumenta, a produção também aumenta. O trabalho não pode ser utilizado, não pode deixar de ser utilizado sob a alegação de ser inútil para o atendimento de novas necessidades. O homem isolado, autossuficiente, sempre pode melhorar suas condições ao trabalhar mais. No mercado de trabalho de uma sociedade regida pelas leis de mercado, há comprador para toda a oferta de trabalho. Isso é um ponto muito forte para discutir as leis de salários mínimos. Pode haver abundância e excesso apenas nos segmentos do mercado de trabalho. Pode haver abundância e excesso apenas em segmentos do mercado de trabalho. Isto resultaria no deslocamento do trabalho desses setores para outros, provocando um aumento de produção nesses outros setores do sistema econômico. Por outro lado, um aumento na quantidade de terra disponível, mantidos constantes os outros fatores, só resultaria num aumento de produção se a terra adicional fosse mais fértil do que a anteriormente disponível. O mesmo ocorreria em relação a equipamentos aptos a realizar uma produção futura. A possibilidade de utilização de bens de capital também depende da quantidade de trabalho disponível. Seria desperdício usar a capacidade de produção existente se o trabalho necessário pudesse ser empregado para a satisfação de necessidades mais urgentes. Fatores complementares de produção só podem ser usados na medida da disponibilidade do mais escasso entre eles. Suponhamos que a produção de uma unidade de pezinho requer a utilização de 7 unidades de azinho e de 3 unidades de bezinho, e que tanto azinho como bezinho só possam ser usados para a produção de pezinho. Se estão disponíveis 49 unidades de azinho e 2.000 de bezinho, não se poderá produzir mais do que 7 pezinho. A quantidade disponível de azinho determina a quantidade de bezinho que pode ser aproveitado. Somente azinho é considerado um bem econômico. Somente por azinho as pessoas estarão dispostas a pagar um preço. O preço total de pezinho é função do preço de 7 unidades de azinho. Por outro lado, bezinho não é um bem econômico e nenhum preço lhe é atribuído, já que existem quantidades de bezinho que permanecem sem aproveitamento. Podemos tentar imaginar um mundo no
qual todos os fatores de produção estivessem tão plenamente empregados que não haveria oportunidade de empregar todas as pessoas, ou pelo menos de empregá-las na medida em que estivessem dispostas a trabalhar. Em tal mundo haveria abundância de mão de obra. Um aumento na oferta de trabalho não poderia acarretar nenhum aumento na quantidade total produzida. Pressupõe-se ainda que todos os homens têm a mesma capacidade e disposição para o trabalho, e que inexista a desutilidade do trabalho. Em tal mundo, o trabalho não seria um bem econômico. Se este mundo fosse uma comunidade socialista, um aumento na população seria considerado como um aumento no número de consumidores ociosos. Se fosse uma economia de mercado, os salários pagos não seriam suficientes para evitar a fome. Quem quisesse trabalhar estaria disposto a fazê-lo por qualquer salário, por mais baixo que fosse, mesmo que insuficiente para suas necessidades vitais. Ficariam felizes em retardar um pouco a morte por inanição. Não há necessidade de maior delongas sobre os paradoxos dessa hipótese, nem de discussão sobre os problemas de tal mundo. Nosso mundo é diferente. O trabalho é mais escasso do que os fatores materiais de produção. Não estamos lidando, por ora, com o problema da população ótima. Estamos lidando apenas com o fato de que existem fatores materiais de produção que permanecem sem ser utilizados, porque o trabalho necessário é utilizado para a satisfação de necessidades mais urgentes. No nosso mundo, não há abundância, mas insuficiência de força de trabalho. E existem fatores materiais de produção inaproveitados, quais sejam terras, jazidas minerais e até mesmo usinas e equipamentos. Esta situação poderia ser mudada por um aumento de população, de tal forma que todos os fatores materiais necessários para a produção de alimento, indispensáveis, no sentido estrito desse termo, para a preservação da vida humana, estivessem sendo plenamente utilizados. Mas, não sendo esse o caso, essa situação não pode ser alterada por qualquer progresso tecnológico dos métodos de produção. A substituição de métodos de produção menos eficientes por outros mais eficientes não torna o trabalho abundante, enquanto existirem fatores materiais disponíveis cuja utilização possa aumentar o bem-estar humano. Ao contrário, tais progressos aumentam a produção e, portanto, a quantidade de bens de consumo. Os procedimentos para economizar a mão de obra aumentam a oferta de bens, não ocasionam desemprego tecnológico. Todo produto é o resultado do emprego de trabalho e de fatores materiais. O homem economiza tanto o trabalho como fatores materiais. Trata-se de um item muito grande, muito importante e que merece a revisão e a releitura, ou reassistir este vídeo quantas vezes forem necessários, para que nós possamos criar as teses importantes para debater todos os problemas que o socialismo e o intervencionismo do mundo moderno na proteção dos trabalhadores causam prejuízos a eles mesmos. Tá certo? Até a próxima aula.